Pronto, estamos gravando. Beleza. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma vez mais, estamos aqui na forma online, né? A fim de que possamos trocar algumas impressões, mais uma vez, sobre um tema, um dos temas também que nos foi pedido, dentro do Visão Espírita, para que nós pudéssemos entender um pouco mais a respeito. A gente, dentro desses momentos que nós estamos vivendo, esta semana eu fui dar uma pesquisada, né? Eu sempre, mesmo é um tema que eu faço há muito tempo, mas a gente sempre vai aperfeiçoando, e eu sempre faço uma pesquisa, dou uma olhada em atualizações, informações, essas coisas, e essa semana também fui fazer isso, fui dar uma pesquisada a respeito, né? E por incrível que pareça, eu fiquei até triste, porque dentro de todas as pesquisas que fiz, descobri que, lamentavelmente, isso vai reforçar muito o tema nosso da semana que vem, que são as relações familiares, mas aumentou muito a procura por advogados, né, em 397%, segundo a OAB, de casais que procuram os advogados para o divórcio. E os sites de busca com informação a respeito do divórcio aumentou aproximadamente 400%. E eu fiquei imaginando, né, dentro da situação, da condição, e a gente até entende, porque a partir do instante que estão confinados dentro de casa, o casal, aparecem muitas dificuldades. E essas dificuldades, às vezes, elas se escondem no dia a dia, em função até de nós não estarmos 24 horas por dia juntos. E aí, então, lamentavelmente, aumentam as diferenças, as discussões, a falta de paciência, e esses índices aumentam também. Essas pesquisas, esses índices e casamentos também que estão sendo desfeitos em função dessa intolerância. Então, nós vamos trazer aqui hoje a visão espírita desse tema, né? Muitas vezes nós não entendemos, de fato, o que é o casamento. E dentro daquilo que nós buscamos, qual é o tipo de casamento que você vive ou espera? Muitos de nós, invariavelmente, nós ainda não estamos casados, e certa vez eu ouvi de uma jovem, conversando com uma amiga, a amiga dizia assim para ela: eu quero casar para ser feliz. E ela imediatamente discordou da amiga. Como assim casar para ser feliz? Não vai dar certo. Como não vai dar certo? Eu quero ser feliz, eu quero casar para ser feliz. Você não vai dar certo. Se você tem esperança de primeiro casar para depois ser feliz, isso não vai acontecer. Você tem que ser feliz antes de se casar. E eu fiquei pensando naquela frase e cheguei à conclusão de que, de fato, a menina tinha razão. Porque se você vive uma relação, vive um noivado, um namoro, o que é raro hoje, os namoros, nesse período em que o casal está se conhecendo, em que estão testando as suas ideias, o seu relacionamento, a sua convivência, esse período serve exatamente para este conhecimento, para ver onde você se dá bem, onde você discorda, onde existe a divergência, a convergência, enfim. Hoje, nas relações, lamentavelmente, um pouco mais descartáveis do que antes, não existe praticamente esse tempo. Então, a pessoa às vezes não tem nem tempo para descobrir se ela está feliz ou se ela é feliz ou não, e aventura-se em relacionamentos, independente do papel, tá? Hoje, dentro do direito civil, você passou a viver junto, você está casado de fato, não de direito. De direito a partir do instante em que você oficializa isso lá no cartório. E essas relações hoje, elas estão muito estremecidas.
estão muito estremecidas. Tem uma série de situações e condições que nós vamos entender até nos tipos de casamento. E eu trouxe aqui hoje os tipos de casamento que nós encontramos. E a doutrina espírita explica cada tipo de casamento, como que ele acontece, quais são os compromissos, porque às vezes a gente não entende determinados relacionamentos e fica questionando por que não deu certo, onde foi que eu errei. Mas esquece de buscar lá atrás, ou nos compromissos espirituais, nos processos reencarnatórios, lá na fila das reencarnações, lá no departamento das reencarnações, quando a gente se propõe a reencarnar e traça todo o plano, traça todo o roteiro da nossa existência, vem também junto o casamento, vem as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar, as pessoas, e podemos mudar isso sim, mas existe toda uma programação. Essa programação ela pode, no meio do caminho, ser alterada? Com certeza que pode, através do nosso livre-arbítrio. Então, qual é o tipo de casamento que nós vivemos hoje? Qual é o tipo de, se você ainda é solteiro, qual é o tipo de casamento que você espera? E seria extremamente interessante, meus irmãos, que todos nós conhecêssemos os tipos de casamento antes de nos unirmos a alguém, até para que pudéssemos entender melhor o outro, pudéssemos entender a nós também, porque na maioria das relações, quando as relações vão apodrecendo, nós achamos que o errado é sempre o outro, que a dificuldade está no outro, e a gente nunca olha para a gente. É extremamente interessante a gente pensar a respeito. Primeiro, nós precisamos só dar uma lembrada aqui, qual é a origem do casamento. Né? É uma das tradições humanas mais antigas e disseminadas pelo mundo, mas é comumente associada à imagem do cristianismo, e mais especificamente à Igreja Católica. E existe toda uma ritualística em torno disso. Tá? Então, a noiva tem a noiva, a família, tem o sonho de se casar de branco, com flores de laranjeira. E não vamos entrar aqui no mérito do porquê da flor de laranjeira, que é uma origem, vem lá da Europa, dos tempos antigos, séculos passados, em que a flor de laranjeira tem um significado, até pelo mês em que foi instituído. Tá? Então, tem esse sonho de entrar na igreja com a música, de entrar na igreja com as pessoas, com os padrinhos, aquela roupa fantástica, maravilhosa, uma recepção maravilhosa. Então, está muito mais ligado à Igreja Católica, até pela ritualística, pela festa que se faz daquele momento. Né? Daquele momento. É uma satisfação que se dá à sociedade e a convida para participar de um momento extremamente interessante. No momento em que você comunica a todos que está se consorciando com alguém, está se associando a alguém, e mostrando para essas pessoas que a partir de agora, olha, eu e a fulana, nós estamos juntos na vida. E às vezes nós extrapolamos, e essa festa, dentro dessa origem, ela é muito mais para dar uma satisfação à sociedade do que necessariamente nos compromissos íntimos de cada um. Né? Ela é vista como uma ação, um contrato, uma formalidade ou uma cerimônia que deve ser realizada para estabelecer a união conjugal, que os envolvidos têm como propósito a vida em conjunto. Ora, a gente cansou de ouvir que aqueles que não se casavam na igreja não seriam abençoados. Deus não seria tão injusto a ponto de, se nós nos colocarmos em uma situação, em uma condição, se nós não ficarmos diante de um rabino, de um pastor, de um padre, para que ele celebre toda aquela ritualística, para que Deus nos abençoe a respeito. O propósito da vida em conjunto, independente da cerimônia. Então, independente da cerimônia, essa união, e dentro do que nós acreditamos e ouvimos dos espíritos, na programação espiritual, isso vem de muito antes. Antecedeu muito antes, até chegar aquele momento, naquela festa, naquela comunicação, né? Que os envolvidos fazem à sociedade. E essa vida em comum envolve o compartilhamento de interesses, atividades e responsabilidades entre as partes envolvidas.
Olha só, se nós fôssemos observar profundamente essa frase, né? Essas frases, ela envolve o compartilhamento de interesses. Que tipo de interesses são esses? Atividades e responsabilidades entre as partes envolvidas. Quando nós nos associamos a alguém, você divide com ela as suas dores e as suas lágrimas, o teu sorriso e aquilo que nós ouvimos, né? Até que a morte o separe, na alegria, na tristeza, na dor, na saúde e na doença. Porque, na realidade, se tivéssemos a consciência, não seria necessário que alguém nos lembrasse disso. Lá no processo reencarnatório, quando nós nos comprometemos com alguém de vir para esse lado da vida, a fim de formarmos uma sociedade em torno do lar, em torno do casamento, dando a esta sociedade os frutos dos filhos, não precisaria que nos lembrasse disso. Mas ainda dentro das misérias humanas, a gente precisa ser lembrado sistematicamente desta situação. Há pessoas que nunca passaram pela igreja, nunca se casaram na igreja, nunca formalizaram uma situação e que vivem maravilhosamente bem. Mas, porém, há pessoas que fazem a maior festa, dão a satisfação, passam pelo processo do casamento na igreja, qualquer que seja ela, seja na católica ou na adventista, protestante que seja, e um tempo depois, essa responsabilidade entre as partes, ela acaba se desfazendo, né? E eu vou contar mais para frente aqui uma situação que nós vivemos, eu particularmente vivi no Mantala, extremamente interessante, né? Então, no casamento, às vezes nós questionamos determinadas situações, passamos por determinados momentos, passamos por determinadas dificuldades, ou observamos alguém vivendo um casamento difícil, vivendo um casamento feliz, vivendo um casamento conturbado, vivendo um casamento estabilizado. E a gente fica, sabe, por que dá certo lá, por que não dá certo aqui, por que aquele casal é mais feliz, por que não é? Porque nós temos os tipos de casamento. O que diz a doutrina dos espíritos a respeito? Nós precisamos entender o que a espiritualidade nos fala. Qual é a explicação que ela nos dá para tantas variedades de situações que nós passamos ou observamos? Quem é casado sabe disso. Tá? Das dificuldades que nós encontramos nos relacionamentos. Até porque o casamento, embora aparentemente a gente se consorcia com alguém que muitas vezes vem de uma educação diferente da nossa, vem de uma forma de vida diferente da nossa, vem de costumes diferentes, né? Então, vem de um ambiente completamente diferente, às vezes um ambiente familiar aconchegante, às vezes um ambiente familiar de apoio, e vai se consorciar com alguém que vem de um lar completamente desestruturado. Então, precisamos entender isso. Como é que esse casamento vai se estabilizar? Trazendo de um lado toda uma regra, trazendo de um lado toda uma base de vida e trazendo do outro lado um desregramento, uma falta, principalmente, de discernimento no sentido de responsabilidades. O que diz a doutrina espírita a respeito, né? A doutrina espírita nos diz que existem alguns tipos de casamento. Tá? Alguns tipos de casamento e que nos levam a refletir, e agora seria muito interessante a gente pensar, a partir dessa conversa nossa de hoje, qual é o tipo de casamento que eu vivo, e se eu ainda não estou casado, qual é o tipo de casamento que eu gostaria para mim, ou se já passei por um casamento e não deu certo, que tipo de casamento era? Porque é nessa reflexão, se nós começarmos a olhar além da formalidade, além da convivência em si, olhar um pouquinho mais para trás, eu tenho certeza que nós vamos entender uma série de coisas dentro desses preceitos, dentro desses princípios que a doutrina dos espíritos nos traz. Né? Nós temos os casamentos acidentais. Acidentais. A gente também se casa por acidente, viu, pessoal? Nós temos os casamentos sacrificiais.
o sacrifício, certo? Se alguém quiser, for se identificando e quiser dar alguma referência, falar alguma coisa, não tem problema, tá certo? Mas ninguém quer falar até agora que casou por acidente, nem por sacrifício. Aqui já começa a melhorar. Temos os provacionais, os casamentos de provas. Temos os... Alguém disse alguma coisa? Temos os casamentos afins, né? E temos os transcendentes. Logicamente que no Maria de Magdala nós só temos casamentos, casais afinizados, transcendentes. Não existe nenhum casal, nenhum par, né, nos acidentais, sacrificiais ou provacionais. Estamos todos nos afins ou nos transcendentes. E a gente vai descobrir isso um pouco mais adiante, tá certo? Então, vamos começar a pensar. Qual é o seu tipo de casamento? Olha para o seu parceiro do lado, tá? E se depois tiverem oportunidade, discutam a respeito. Até porque existe um compromisso entre nós. Tá? Existe um compromisso entre nós. Os casamentos acidentais. E aqui é que falta a gente estar ao vivo e a cores lá no Maria de Magdala, porque a gente poderia brincar, entre aspas, com esse tema. Né? Oi? Eu não, por aqui meu marido. Alguém falou alguma coisa? Alguém já derrubou o marido aí do lado? Não, só falei com ele. Aí vai dizer que foi um acidente. Tá certo? Não, no meu caso não foi um acidente. Então, nos casamentos acidentais, encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual. Muito comum nos nossos dias. Lamentavelmente, nós encontramos esses casamentos acidentais, onde as pessoas se enamoram pelo físico, pela beleza, pela sensualidade, pelos momentos. Então, eles se encontram, eles se olham, se identificam e são almas gêmeas. E alma gêmea não tem, tá, pessoal? Não existe alma gêmea. A teoria das almas gêmeas não existem. Tá? Então, essas pessoas, enquanto dessas almas inferiorizadas, muitas vezes, tá, dentro dessa atração momentânea, confundem as paixões da carne com o amor do coração. Que não existe nenhuma ascendência espiritual. Então, se conhecem. Há exceções? Sim. Há pessoas que se conhecem, num curto espaço de tempo resolvem morar juntos, se casar, e se dão bem o resto da vida. Mas, na sua maioria, esses encontros de almas interiorizadas está na caracterização dos casamentos acidentais. E temos aquelas pessoas que, defrontando-se um dia, se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí o enlace acidental sem qualquer ascendente espiritual. Ou seja, invariavelmente pautado nos interesses, invariavelmente pautado na satisfação que quer dar a todo mundo, né? E nos acidentais, tem muita gente que casa para dar satisfação aos outros. Nos provacionais, nós vamos ver mais adiante, também condições desses casamentos. Então, essas pessoas que, às vezes, nós vemos, por exemplo, o casamento do Ronaldo Fenômeno, com aquela menina. Começou por olhar. Né? Um casamento acidental. Se encontraram, acharam que eram um casado. Por quê? Porque não havia essa ascendência espiritual, não havia essa afinidade, esse compromisso. Tá? Ele bem posicionado, ela bem posicionada, os dois jovens, né, os dois cheios de adrenalina, cheios de testosterona, com certeza, era compromisso sem qualquer ascendência espiritual. E funcionou apenas aí o livre-arbítrio, uma vez que por ele construímos cotidianamente o nosso destino. Um mundo como o nosso, tais casamentos são muito comuns. Ou seja, através do meu livre-arbítrio, mesmo que eu achar que antigamente
nos casamentos lá atrás, quando os pais combinavam os casamentos, isso ainda existe, principalmente no Oriente Médio, ou no meio dos ciganos, por exemplo, em que, não ama seu marido agora, mas vai amar no decorrer do tempo. Tá? Vai aprender a amar. Claro, com certeza, a gente aprende a amar no sentido de conhecer a pessoa, de entender a pessoa, não de se submeter a essa pessoa. Tá? Não é a submissão. Então, quando no livre-arbítrio a gente decide tomar uma decisão, dar um passo nesse sentido, Vicente, levado a partir do instante que um ou outro é contrariado. Oi, Vicente? E não atende a expectativa deste ou daquele ser. Oi, desculpa. Oi? É que, não sei se para a sala toda tá assim, para nós aqui tá cortando um pouco. Para mim também. Tá? Não Pra sei. mim, a minha net aqui tá normal. Tá ok aí? Agora. Aqui tá normal, tranquilo. Tá chegando normal também, porque senão estaria cortando também a minha, né? A recepção de vocês. Para nós eles chegam cortando um pouco. Tá muito ruim ou não? Dá para ouvir. Em alguns momentos corta um pouco. Viu? Tá ok. Só pede pro pessoal pausar, deixar mudo, para quando eu começar a falar. Senão o pessoal vai deixar o áudio aberto. Né? Vamos em frente? Eu tô mutando aqui. Beleza. Então, quem quiser interromper, fique à vontade, tá certo? Tá? Então, dentro daquilo que estamos falando, desse livre-arbítrio, quando o indivíduo, através da sua vontade, exercita o livre-arbítrio, ele acaba, e queira sim, queira não, nos ocidentais, a gente acaba assumindo compromissos, responsabilidades, e que vão desembocar lá no futuro numa restituição. Isso não tem nenhuma dúvida. Porque ninguém se envolve num casamento ocidental que não fique alguma marca. Invariavelmente um filho, invariavelmente uma condição de um machucar o outro, ou coisa nesse sentido. Então, são espíritos sem qualquer ascendência espiritual se envolvendo numa condição em que, através de interesses, de medos, de justificativa, porque nos casamentos acidentais também, meus amigos, há o medo de ficar sozinha, né? Então, eu não vou ficar para titio, para titia, então o primeiro que aparece acaba se casando. Ou muitas jovens, hoje, acho que é bem menos isso, mas num passado não tão distante, muitas moças casavam para sair de casa, para sair do jugo do pai, porque não aguentavam. E muitos por interesses, né? Então se buscavam um casamento com um homem rico, com uma moça rica, ou coisa que eu valha, para ter o quê? Para ter uma base financeira, para ter uma segurança financeira. E aí descambava para a não afinidade, a não ascendência espiritual desses envolvidos. Ainda de que, perdão, nem laços de simpatia, nem desagrado. Não há nada, exceto o momento, exceto alguns interesses convergentes, e às vezes não convergentes, existem nessas uniões. Tá? Às vezes um laço muito tênue de simpatia, de desejo, coisa que o valha. Quando acaba a beleza, acaba o amor. Quando acaba o dinheiro, acaba o amor. Quando acaba a fama, acaba o amor. Quando acaba o conforto, acaba o amor. Então, quando você é afrontado, quando os seus desejos não são atendidos, consequentemente, o casamento ocidental ele vai se mostrar de uma forma muito clara, né? Que são almas que se encontraram na confluência do caminho, que perante as leis humanas uniram apenas corpos, somente corpos. Não há sintonia, não há compromisso, não há uma coisa mais profunda. Tá? Então, nos casamentos ocidentais, é uma coisa muito superficial. É uma coisa muito superficial, apesar de que
É um casamento? É um casamento, mas não tem a transcendência, né? Como teria o outro. E eles podem determinar o início de futuros encontros noutras encarnações, é o que eu falei agora há pouco. Esse encontro, agora fortuito, acidental, ele pode desenvolver, sim, lá no futuro, uma condição de ter que voltar para recuperar alguma coisa. Principalmente quando há filhos envolvidos, né? Principalmente quando há uma separação ruidosa, dolorida, que machuca a todos, isso vai se tornar do quê? Vai se tornar num débito, vai se transformar num débito que deverá ser respondido lá na frente, em futuros encontros. Outras encarnações, amanhã, depois não sabemos, mas em algum instante da existência, da caminhada desses espíritos, eles terão que se encontrar para se reajustarem em virtude de tudo aquilo que fizeram. Então, os casamentos acidentais, meus amigos, têm esta conotação. Tudo bem até aqui ou não? Acho que ok, né? Qualquer coisa, vocês levantem o dedo, porque eu não estou vendo ninguém também, viu? Tudo bem. Tá vendo? Aí nós temos os provacionais. Aqui começa as nossas dificuldades, né? Os casamentos provacionais, invariavelmente, a gente se depara com eles muito mais do que a gente imagina. Se nós observarmos, e aí observarmos com os olhos da crítica no sentido não de julgar, mas de avaliar, tá? Olhar um pouco além daquilo que você está enxergando nesse instante. Ou seja, conseguir enxergar além, olhar por detrás do espelho. O reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Pode ser que nesse casamento provacional nós tenhamos espíritos dos casamentos acidentais retornando para um provacional. Ele voltando para que possa responder por algumas coisas que ele fez lá atrás. Então ele vai ter que reajustar. Ambos terão que reajustar, desenvolver, quem sabe, a tolerância, desenvolver o amor, a sensualidade, desenvolver outros atributos que se faz necessário a evolução do espírito, né? Em que duas almas se reencontram em processo de reajustamento necessário ao crescimento espiritual, que são os mais frequentes, invariavelmente nos provacionais. E aí o espírito tem que ter resignação. Porque, por exemplo, dentro da situação que nós estamos vivendo hoje, tá? Muitos casamentos estão se dissolvendo em função de que as pessoas não têm a paciência do reajuste. Esse crescimento espiritual, que são os mais frequentes, o que nós estamos encontrando agora nessa pandemia? Estamos todos dentro de casa, então a mulher fala mais alto que o marido fala mais alto que a mulher, ele está com filho. Ou seja, vai se instalando, se estabelecendo um núcleo de energias que, se você não tiver consciência, para, respira, vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos ver o que a gente precisa ajustar, por que eu estou fazendo isso, por que eu não estou fazendo aquilo, antes não era assim, por que está acontecendo agora? Então, precisamos analisar estas almas em processo de reajustamento, e aí, meus amiguinhos, nós estamos vivendo e não vamos sair iguais nós entramos nesta pandemia. Se nós sairmos exatamente iguais como entramos, é sinal de que ela não serviu para nada. Ela não nos trouxe nenhum ensinamento, ela não nos trouxe nenhuma observação. Se nós sairmos exatamente iguais ou piores do que quando entramos, alguma coisa está errada. Isso principalmente, e se nós observarmos, esta situação de confinamento, ela vem para testar as relações de amizade, as relações de família, a reflexão interior no quesito ter e ser. Então, isso não passa incólume pelos casamentos. E os profissionais, principalmente dentro desta condição, têm uma dificuldade muito maior. A maioria dos casamentos obedece sem nenhuma dúvida esse desiderato. Ou seja, esse é o reencontro de almas. E quando nós falamos dos casamentos provacionais, não precisa ser necessariamente, tá? E aí também tem um outro detalhe. A partir do momento que nós tivermos a informação dos casamentos provacionais, nós não podemos
transferir todas as nossas falhas para as provações. Muita coisa é nossa. Tá? Muita coisa é nós que decidimos. Criamos agora as situações, criamos agora as condições. Então não adianta transferir, estou no casamento profissional, que eu preciso de reajuste. Peraí, você também pode mudar isso. Né? Você pode mudar isso através do quê? Através da resignação, da tolerância, da paciência. Vai exercitando para que a evolução aconteça dentro do processo do casamento profissional. Vicente, a Michelle acabou de comentar aqui, né, essa questão da idealização, né? Então, Sim. O casamento, ele é muito um item muito idealizado, né? As pessoas fazem muitos planos, né, em torno dele. Né? Na realidade, o que acontece? Dentro das relações humanas, e principalmente do casamento, na fase do conhecimento, da conquista, o mundo é outro, né? O mundo é outro na fase da conquista e do conhecimento. As pessoas são mais tolerantes, as pessoas são mais fraternas, são mais educadas, as pessoas, elas mostram que na fase da conquista, né, a dança é maravilhosa. Então, o que acontece? Na fase da conquista, você mostra uma situação, uma condição, até porque, muitas vezes, nos namoros antigos, você não via o seu par todos os dias. Você via esporadicamente. Então, você projeta determinadas situações, determinadas condições, projeta no outro uma expectativa que ele não tem para nos dar. Então, essa projeção, com o decorrer do tempo, com a convivência, ela vai se desmanchando. Você vai tendo a ciência, não era bem assim, não era bem assim. E aí, o que acontece? Nós vamos nos decepcionando. Porque não era bem o que eu queria. E isto, na maioria das vezes, é a falta do conhecimento, profundo conhecimento. O casamento, como eu disse, é uma empresa que você constitui. Né? A empresa que você constitui, temos dos dois sócios, sendo o fruto, o produto dessa empresa, os filhos, por exemplo. E se essa empresa não funcionar direitinho, se essa empresa não for alinhada, o produto vem com defeito. O controle de qualidade não é bem feito. E nós vamos ter filhos desestruturados. O que está acontecendo hoje nos lares? Nós temos uma desestrutura total. Difíceis casamentos, difíceis lares, que têm uma estrutura aceitável, vamos assim dizer. Tá? Então, projetamos para nós aquilo que o outro ainda não tem para dar. E isso dentro do casamento. Então, lá no namoro, ela é extremamente romântica, ela é extremamente cheirosa, né? Ela é cheirosa. Depois que casa, e nós não nos programamos. Por exemplo, você, quando saía, encontrava namorado, ou namorado cheiroso, cheirosa, bem arrumado, bem alinhado, os cabelos, aquela coisa toda. Depois que você casa, você acorda com uma cara de dragão no seu lado. E daí? Como é que faz? Então, tem que ir além do físico. Você tem que ir além do limite do outro. Porque senão, vai ter decepção. Se não souber conversar, não souber se entender, não souber ajustar essa expectativa, você vai ter dificuldades. Tá? Ok, Michele? Eu acho que deu para responder. Ainda está picotando ou não, Rafa? Não, para mim está perfeito aqui agora. Tá. Ok, se alguém quiser interagir, se o pessoal quiser apertar o microfone e fazer pergunta, fique à vontade, tá bom? Você pode abrir também, viu, Rafa? Tá? Tá bom. Por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. Então, esses espíritos que se encontraram para se reestruturarem, para se refazerem, não conseguem vencer-se. E isso está intimamente ligado, principalmente nos casamentos provacionais, está ligado ao nosso orgulho. Está ligado na nossa vaidade, no nosso orgulho, de não dar um passo atrás. Porque muitas vezes nas relações, eu sempre falo, né? E a vez eu postei lá nas minhas frases diárias do Face, ser feliz ou ter razão, a frase não é minha. Ser feliz ou ter razão. O que você quer?
Ser feliz. Não adianta você discutir, vai mudar a situação, agora não vai. Espera. A coisa está pegando fogo? Dá um tempo. Deixa esfriar, deixa baixar. Senta, conversa. Conversa. Não discuta, converse. Não grite, dialogue. Tá? E aí vem a desarmonia. Aí vem a desarmonia, aí vem a falta de confiança. Tá? E esses conflitos morais, a tendência é que se agravem. Tá? Eles vão se expandir, vão se agravar, e muitas vezes chegando às dolorosas tragédias, como diz o texto. Tira o pé. Tá? Ser feliz ou ter razão. Primeiro, os casamentos hoje, se nós olharmos de uma forma geral, não tem base religiosa. Ele não tem base religiosa. Raros são os casais que caminham juntos na religiosidade. Raros são os casais que indicam seus filhos à religiosidade. Não existe isto. Raramente encontramos. Né? E quem está nesta condição, da esposa, do esposo, da mulher ou do marido, que o segue, ou que tenha, mesmo que seja distinto, olha, você vai para a católica ou para o centro espírita. Tá? É uma bênção. E isso nos dá base, principalmente, para trabalharmos o quê? Trabalharmos a nossa vaidade, trabalharmos o nosso egoísmo. Deus uniu-os através das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a lei maior da fraternidade fosse por eles exercida nas lutas comuns. Embarcamos num casamento promocional, que no convívio diário vamos nos reajustar. Se eu não tiver a paciência, o conhecimento, não tiver a tolerância para este reajuste, dificilmente vai dar certo. Claro, tem dias que dá vontade de chutar o pau de barraca? Tem. Não é fácil. Né? Essa convivência não é fácil. Mas, qual é o segredo? É colocar na balança. Estamos juntos há quantos anos? 5, 10, 20, peraí, 20 anos. O que de bom aconteceu nesse período? Bota isso na balança. Se aconteceu mais coisas ruins do que boas, onde foi que você errou? E esse você errou não é você transferir para o outro a responsabilidade, é sua responsabilidade. Cada um, dentro do processo societário das relações de casamento, cada um tem a sua responsabilidade. Tá? Invariavelmente, não deu certo por causa do fulano. Nós transferimos para o outro, mas a gente não olha para a gente. Tá? Então, dentro dessa convivência diária, pela convivência diária, vem o exercício, né, dos nossos valores. Como é que estamos vendo isso? Que formas estamos encarando? Então, nos casamentos provacionais, isso é extremamente comum. E o que acontece? Não tem paciência, ninguém quer dar o braço a torcer, o que acontece? Se separa. Lamentavelmente. E é o que está acontecendo agora na pandemia. Essa fraternidade que deveria ser exercida no dia a dia está sendo esquecida. Está faltando paciência. E aí vem um conjunto de coisas. Nós transferimos para a insegurança financeira, para a insegurança profissional. Mas estamos sendo constantemente, ao invés de ouvirmos uma música legal, nós vamos ligar a televisão para ver as desgraças do mundo. E isso só vai potencializar na gente as energias negativas. Consequentemente, vai ficar mais difícil de tocar adiante um casamento provacional. Isso precisa ser revisto. Com certeza. Tenho essa semana conversando com um colega do trabalho, Sim. Ele comentou que acabou de se separar, né? E aí ele estava falando, né, que ele estava casado, mas assim, no começo ele tinha uma filha com a mulher, né? Então, acho que como tem a criança, né? Então o casal se esforçavam porque tinha o filho como o bem ali maior que precisava ser cuidado, né? E aí, só que aí foi chegando no momento atual, ele contando que a filha já está criada, né, já está adulta, já tem seu trabalho, seus estudos, né, e ele tinha essa expectativa que agora, trabalhando de casa, né,
o contato ia ficar mais próximo e eles iriam conseguir acertar a relação, né? Só que aí foi o contrário, né? Justamente quando ficaram mais perto, tiveram dificuldade e acabaram se separando agora. Faltou tolerância, né? Então, mas aí você percebe que já é algo de algum tempo, né? Sim. Tinha o bem do Isso não filho. acontece da noite para o dia. Isso teve uma origem que vem se desenvolvendo, né? Sim. Isso é, invariavelmente, pessoal, e há um argumento que eu acho um dos péssimos, ou dos piores que eu já ouvi. Alguém fala assim, filho não segura ninguém no casamento. Será? Você já parou para pensar na responsabilidade de criar um filho fora da estrutura de um lar de pai e mãe? Tá? Filho não segura ninguém. Qual é o compromisso que vocês dois tinham com esse infeliz que agora vai ficar sendo moeda de troca nos interesses do egoísmo individualizado de cada um, porque é isso que acontece muitas vezes até na partilha de bens? Sabe? E dentro desse processo, um amigo esteve comigo na segunda-feira, a filhinha dele nasceu, está com 6 meses, e aí, como é que estão as coisas? Eu falei, sim, rapaz, eu estou na casa da minha mãe, estou aqui em Barueri. Eu falei, por quê? Eu me separei. Também. A filha nasceu há 6 meses. Eu falei, eu não acredito, cara. Não deu, a gente resolveu dar um tempo. Olha, conversamos por mais de 4 horas. Sério mesmo. Pô, ele é um cara muito duro, muito orgulhoso. Pô, a sua filha não merece que você pegue seu orgulho, dobre em 4 e enfie no bolso? O que muda em você de voltar lá, conversar com ela, reconsiderar? Como é que vai crescer a sua filha quando você tiver a vontade de dar um abraço nela? Ou ela te abraçar? Então, são coisas que nós precisamos ponderar. Só que, dentro do nosso livre-arbítrio, a gente só pensa na gente. Você não pensa nos filhos. A filha não segura ninguém. Segura. Se você pensar direitinho, segura. Tá? Não, eu tenho um casal de amigos amigos meus, o cara para mim é meu irmão, na verdade. Sim. E conversando com eles, principalmente a esposa dele, né, eles falam que eles já eram casados, eles falavam que viviam em tanta briga, e aí de repente ela engravidou. E ela fala que isso foi o que fortaleceu o casamento deles, porque eles iam brigando tanto. Quando veio o filho, de repente, eles se acertaram. Não foi nem que se aturaram, né? Eles se acertaram realmente e ficaram bem. Pelos laços do compromisso, pelos laços do amor. E o ponto interessante é que ela até fala, eu não sei nem como eu engravidei, porque a gente mais brigava do que conversava. Mas não foi, mas no caso deles não é que eles ficaram por obrigação porque tem um filho, entende? Porque eles se acertaram. Não, e de repente parece que surgiu um sentimento muito grande ali, e aí eles ficaram bem, vamos dizer assim, né? Não, mas é bem por aí mesmo, né? A compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância e a humildade são virtudes que funcionam de maneira de suaves amortecedores, percebeu? Nesse caso, por exemplo, tiveram o quê? A boa vontade, tiveram tolerância e a humildade de sentar. Eles gostaram tanto que fizeram o segundo. E continuam lá. Não, estão super bem. Então, muito bem os dois. Sabe o que acontece? Eu vi também, eu li uma frase, né? Que alguém pergunta a um senhor já de idade, na sua época, quando quebravam as coisas, como que vocês faziam? A gente consertava. Que hoje se joga fora. Hoje você quebra na televisão, você joga fora. Assim são as relações. Antigamente a gente consertava as relações. Antigamente a gente procurava as pessoas, tentava, conversava. Hoje a gente descarta. Hoje a gente aperta um botão lá no Face, né? Exclui o infeliz. Então essas relações, elas carecem de compreensão, carecem de tolerância, carecem de humildade e principalmente boa vontade. Porque
Se você não quer, não tem quem vai querer por você. E aí é que vem a base evangélica, a compreensão evangélica. Essa base é extremamente interessante. Porque se você não tem parâmetro, se você não tem base, como é que você fundamenta um argumento? É complicado, né? E o Espiritismo, pela forma de conhecimentos que espalha, tem sido meio eficiente para que muitos lares, construídos na base da aprovação, se reajustem e se consolidem, dando, assim, os primeiros passos na direção do infinito bem. Vamos tentar de todas as formas, sabe? Vamos ver, vamos tentar, sabe? Vamos aqui, vou fazer minha parte, você faz a sua. Nós temos os filhos ou não temos os filhos. Esqueçam bens materiais nessa hora. Né? No momento do ajuste, do acerto, esqueçam bens materiais. Nós temos que pensar primeiro na base espiritual. Pensar no bem-estar. Né? O carro, a casa, isso você compra, isso você vende, enfim. Mas o bem-estar espiritual, como é que você vai se sentir? Estamos tendo hoje filhos, lamentavelmente, desestruturados em função da desestrutura dos lares, dos pais. Porque não existe na DR, né, que é discutir o relacionamento, fazer DR, tem muita gente que faz DR na frente dos filhos, e muitas vezes nem DR, é agressão mesmo, um xinga o outro, coisa que vale. Olha a estrutura que esse infeliz vai ter. E muitas vezes ele veio para que aqueles dois, os pais, o conduzam no caminho do bem do reajuste. Ele vai se desestruturar muito mais ainda. E o Espírito esclarecido sabe que somente ele pagará suas próprias dívidas. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Claro, se você não tem paciência, se você não tem condições de superar as suas vaidades, de superar as suas dificuldades, o seu egoísmo, não vai entrar em rota de colisão chegando aos dias de fato, por exemplo. A doutrina espírita não aconselha a separação, aconselha o entendimento. Né? Ela dá como dica o entendimento para que cada um, como diz o próprio texto, tá? A gente possa se reajustar. Agora, se nesta encarnação não teve jeito, passa para frente, só tem uma coisa, vai pegar lá adiante. Tá? Então não adianta. Porque o que acontece hoje? Descarta-se as relações muito facilmente. Muito facilmente. Tá? Se descarta. Não há um processo de avaliação, não há um processo de reconciliação, não há um processo, sabe, daquela coisa de eu errei, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas não têm essa humildade de se entregarem. Né? De se entregar. Então é complicado. Tá? É complicado. Nenhum amigo espiritual modificará o curso das leis divinas, embora lhe seja possível estender os braços generosos aos que se curvam onde o peso das duras provas, entre as quatro silenciosas paredes de um lar. Meus irmãozinhos, quantas pessoas, às vezes, a gente recebe em nossa casa espírita, principalmente pessoal do atendimento fraterno, em que as pessoas, mas eu vim aqui porque, olha, eu não aguento mais meu marido, preciso que faça uma oração forte para que ele modifique. Será que a gente não precisa fazer uma oração forte para que você entenda que ele tem o tempo dele? Tá? E nós criamos, as pessoas têm os seus defeitos sim, não estamos aqui dizendo que este ou aquele é culpado ou inocente. Cada um tem os seus pecados e os seus crimes, que todos somos inocentes até descobrirmos os nossos crimes, né? Então, nenhum amigo espiritual vai notificar esse curso. Não é um benfeitor. O que ele vai fazer é amenizar, quem sabe, uma condição para que não se machuquem mais. Tá? Afasta-o para que não se digladiem. Se não há entendimento, tá? Porque não é só nos processos matrimoniais, nos processos de casamento, que esses reajustes acontecem. Acontecem nas relações pais e filhos, tá? Acontecem nas relações de amizade, em que temos as nossas culpas e as nossas responsabilidades. Gente, o Fábio comentou aqui, Sim. Ele diz o seguinte: acredito que um bom relacionamento de casais deve estar equilibrado em um tripé: financeiro, emocional e religião. A falta de um causa conflito.
eu diria que ele está fundamentado no segundo que ele falou aí. Qual foi o segundo? Emocional. Financeiros, emocional e religião. Eu digo que é o emocional. Tá? O emocional, consequentemente, ele está comparado pela religiosidade. Tá certo? O material, ele afeta, sim, mas se houver entre o casal, se houver cumplicidade entre o casal, ele passa pela situação material. Se houver cumplicidade entre o casal, ele passa pela situação religiosa, porque se um tem uma religião, outro tem outra religião, eles vão se entender. Tá? Agora, esse equilíbrio emocional é que se faz necessário. Se você não tiver esse equilíbrio emocional e concomitantemente está ligado à religiosidade, e nós ligamos aos bens materiais, tá? Porque dentro da falência material, geralmente um fica cobrando do outro situações, condições que naquele momento não possa se apresentar. Tá? Então, eu fico muito mais, Fábio, no emocional. Se não tiver equilíbrio emocional, meu irmão, esquece. Tá? Esse equilíbrio emocional para você discutir, claro que passa pela religiosidade, porque nós encontramos muitas pessoas que vai somente a esposa lá na casa espírita, o marido não vai, não quer ir, acha que lá é isso, acha que aquilo, acha que ele não precisa, uma série de situações, ou vice-versa. Tá? Então, se houvesse equilíbrio entre estes dois, o que você... Ó, você não quer que eu vá? Por quê? Ok. Quer que você vá para a minha religião? Então você vai para a sua, eu vou para a minha. Tá? Não vamos discutir aqui qual é a certa e qual é a errada, ao tempo do amadurecimento de cada um. A fruta não cai do pé se não tem madura. Mas, eu creio, na minha pálida opinião e experiência, Fábio, que passa primeiro pelo emocional, segundo pelo religioso e terceiro pelo material. Com certeza. Né? O espírito esclarecido, homem ou mulher, aprende a renunciar a benefício da sua paz e do seu reajuste. Essa renúncia, Fábio, está lá dentro do processo material também. O faz ainda porque tem ainda balado certeza de que se fugir hoje o resgate, voltará amanhã na companhia daquele ou daquela quem procura agora afastar. A doutrina espírita é fantástica. Se tu largar hoje aquela tranqueira que às vezes fala, aquele traste, né, vai pegar amanhã. Vai pegar depois, esquece. Então vamos resolver agora a coisa, não vamos procrastinar. O que é procrastinar? Empurrar com a barriga. Vamos resolver isso agora. Tá? Vamos resolver agora. Porque não adianta fugir dessa responsabilidade. Isso não é só na relação de casamento, na relação de matrimônio, é na relação de vida. Aquela pessoa que você, eventualmente, tem dificuldade de se relacionar. Reconcilia-te com teu inimigo quando estiver no caminho. É isso que nós devemos fazer. Tá certo, pessoal? Ainda dentro dos profissionais, a humildade, especialmente, tem um poder extraordinário de organização dos lares. Convertendo dentro da relatividade, que assinala todas as manifestações da vida humana, em legítimo santuário, onde o destino dos filhos possa plasmar-se nas exemplificações edificantes. Humildade. Não queira ser melhor que o seu marido, ou você melhor que a sua mulher. Esquece. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, essa humildade dentro dessa relação é extremamente interessante. Tá? E você poder, dentro dessa harmonização, dar aos filhos essa estabilidade emocional. Porque ele vai se basear no quê? Nos exemplos. Tá? Com certeza. Se não houver esse entendimento, se não houver principalmente essa conversa, dificilmente vamos ter o equilíbrio. Ainda dentro desses provacionais. Né? Aí nós temos os sacrificiais. Tá? Os sacrificiais. Aquele traste que eu tenho lá em casa. Né? Reencontro de alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Muitas vezes nós encontramos casais em que a gente fala assim, eu não consigo entender porque o fulano é casado com a fulana. Eu não consigo entender porque o fulano é casado, a fulana é casado com o fulano, um é tão legal, o outro é tão tosco. Quem somos nós para julgar? Qual é o compromisso daqueles dois? Como é que eles se acertam? Será que um não vem
trazendo o outro na caçamba, né? Trazendo, puxando, né? Ou seja, esses sacrificiais é a fim do quê? De auxiliar, de redimir, né? Então, a gente encontra, né? Me dá um minutinho só. Por favor. Então, é necessário que se observe esta situação, né? Esses reúnem almas possuidores de virtudes e sentimentos opostos, invariavelmente. Os sentimentos, quando fala na reunião de sentimentos opostos, são espíritos que estão no processo de auxílio ainda, tá? Buscando mutuamente evoluírem. Tá? Eu brinquei aqui porque desceram aqui e estavam falando muito alto, e atrapalha a gente falar, tá certo? Aí subiram todo mundo de novo. Então, nos sacrificiais, a gente encontra essas diferenças. Tá? E, invariavelmente, se dão, um ou outro tem muita paciência, tem muita tranquilidade, sabe? Entende o outro, segura as pontas, invariavelmente é dessa forma que acontece. Tá? Invariavelmente é dessa forma. É uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar a que se atrasou na jornada ascensional. Muitas vezes, isso acontece, transcende as reencarnações. E quando, às vezes, conversamos com espíritos em processos obsessivos, por abandono, porque existem processos obsessivos por abandono também. Encontramos espíritos nas reuniões mediúnicas em que se revoltam porque o parceiro voltou antes dele e ele não quis. Ele ficou lá. O outro reencarnou e ele ficou para trás. E aí começa um processo. Quando lhe é permitido, lhe é concedida a oportunidade de caminharem juntos, é nesse sacrificial que vai acontecer o reencontro. Porque ele vai vir com uma bagagem de dificuldades, muitas vezes até de mágoa, para que o outro que já está aqui exercitando possa pegá-lo no rebote. E aí vai desenrolar todo um processo em que um vai ter que, de fato, puxar o outro, puxando o outro. Mas se ele for um espírito iluminado, um espírito esclarecido, que tem essa consciência, não vai ter dificuldade. Agora, se não tiver essa consciência, com certeza não vai dar certo. Tá? Como a própria palavra indica, é casamento de sacrifício para um dos cônjuges. É muito difícil para um deles. Minha esposa tá falando aqui que casamento é uma relação onde um dos dois sempre tem a razão e o outro é o marido. Essa é boa, né, Kizzy? Um sempre tem a razão e o outro é o marido. Ser feliz ou ter razão. Tá? Ser feliz ou ter razão. Aquilo que eu falo. Essa relação, né, porque invariavelmente nos sacrificiais ou nos outros casamentos, a gente não consegue aceitar as nossas limitações, a gente não consegue aceitar as nossas dificuldades, a gente não consegue aceitar os nossos defeitos. Sempre é o outro. Sabe? Sempre é o outro que não te ajuda, sempre é o outro que não faz a sua parte. Nós somos sempre os certos, somos sempre aqueles que estamos, tá? Com toda a razão, com toda a verdade. Invariavelmente é assim, viu? Mas eu quis, uma boa fala, viu? Gostei da colocação. É a realidade, né? Sacrificado tanto pode ser a mulher como o homem, viu, Rafa? Olha aí. Tá? Não há regra para isso, viu, Kizzy? Então não há regra para isso. Tanto pode ser um quanto pode ser o outro. Por isso que eu disse no início que às vezes a gente não entende. Fulana casou com aquele tosco, fulano casou com aquela tosca, sabe? E não é assim que funciona. Nos sacrificiais, há um compromisso que transcende esta encarnação. Tá? Transcende. Então, não adianta você procurar explicação para que essa reunião no casamento tenha acontecido. É necessário que a gente rebusque as reencarnações
a vivência dos espíritos. E se a gente entender nos sacrificiais, dificilmente há separação. É muito difícil a separação. Tá? Porque geralmente esse que vem para suportar o outro, suportar no sentido de carregá-lo, no sentido, sabe, de auxiliar, de esclarecer, tá? Ele tem um entendimento do seu compromisso. Ele tem esse entendimento. Ele está preparado para isso, sabe? Então, olha só, temos visto senhoras delicadíssimas, ternas e virtuosas, que se casam com homens ásperos e grosseirões, sentimentos abjetos, do mesmo modo que existem homens que são verdadeiras joias de bondade e compreensão consorciados com mulheres de sentimentos inferiorizados. Estão se ajudando. É o crescimento dos dois, a tolerância de um, o descobrimento das virtudes do outro, sabe? Observando muitas vezes no outro toda uma candura, todo um respeito, todo um processo de aceitação. A isso se dá com inteira propriedade a denominação de casamentos sacrificiais. Certo? Eu não quero que estejam aí um olhando para o outro, tipo José para Sulema ou Giovanni para Ana, falando assim, não, aqui o sacrifício aqui é você, né? Tá certo? Ou a Kise para o Rafa, que a Kise já deu a letra do que está fazendo, né? Do que acontece, né, Kise? Então, no sacrifício... Isso mesmo, é verdade. Hã? Concordo com você, o sacrifício é ele. Seria, né? Eu sou a sacrificada. Invariavelmente, dentro dos sacrificiais, né, os dois são tranquilos. Parece que não, mas são tranquilos. A gente, entre eles, são tranquilos. A gente que está de fora, que percebe este ou aquele, eu digo que dentro do meu casamento, quem tem que me aguentar é a Wanda, né? Então, o sacrifício é muito mais dela do que eu. Né? Mas faz parte. Tá? Faz parte. Tá certo? Então, quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda, torturado e sofrendo objeto de sua afeição. Nos processos de reencontro, às vezes encontramos espíritos extremamente amargurados, tá? Observando aquele que ficou para trás, ainda equivocado com seus sentimentos, com as suas dores, lamentavelmente, tá certo? E esta situação, ela transcende, é um sentimento extremamente profundo, vocês não têm ideia, porque você pensa como se você deixasse não digo um filho, mas alguém, sabe, quando você sente de fato o amor, quando você sente afeição por alguém, você deixa esse alguém numa situação lamentável, uma situação constrangedora. Esse espírito, invariavelmente, ele sofre muito. Tá? Volta então, e na qualidade de esposo, o esposo recebe o viajor retardado, a fim de, com seu carinho, com a sua luz, estimular-lhe a caminhada. Nos processos que nós encontrei, acho que 2 ou 3, dentro desse tempo que estou no mediúnico, nessas condições. E um deles, em que ele havia deixado a moça no altar, deixou ela esperando, não compareceu, e ela desencarna num sofrimento muito grande, ela vai ao suicídio, um sofrimento muito grande, e depois ele começa a se autoflagelar, os dois desencarnados, e aí se desenvolve todo um processo, e abre-se a tela das reparações, e ele então teria que vir para cuidar dela. Ela viria numa situação muito difícil, porque o ódio, a mágoa dele era muito grande, concomitantemente o arrependimento dele. Então ele cuidaria dela naquela condição que ela viria, naquela cadeira de rodas, com todo o amor ele cuidaria dela. E ela com todo o ódio, com todo o desprezo. Vocês imaginam que casamento será esse? Sabe, o esposo, o marido, lá de outras vidas, reparando o que fez com ela, e ela ainda com o coração trazendo para ele todo o ódio, toda a mágoa que ela levou consigo no processo do desencarne por ter sido abandonada no altar. Olha só, é um casamento sacrificial.
Tá? Não é o provacional, é o sacrificial, porque eles vão se reajustar. Tá? Mas ele vai ter que carregá-la. De alguma forma, vai ter que carregá-la. É o vanguardeiro compassivo que renuncia aos júbilos cabíveis ao vencedor e retorna à retaguarda de sofrimento para ajudar ele a se erguer. É o que ele vai fazer. É o que ele ia fazer, isso aconteceu mais ou menos faz uns 15 anos. Tá? Para ajudar ele a se erguer. Então ele se coloca naquela condição e ele aceita, resignado, aquela tarefa de retorno para auxiliá-lo. Em nenhum momento ele diz que vai desistir. Ele reconhece a falha, reconhece o erro e sabe que vai ter que voltar em uma relação sacrificial ainda. Para fazer com que ela seja amada, para que ela entenda, para que ela tenha dele o melhor sentimento. E claro, se nós víssemos uma relação dessa, como é que alguém pode se casar com uma moça paralítica, por exemplo? Hoje, quando a gente vê isso, a gente acha um absurdo, né? Como que alguém pode se casar com uma pessoa cega? Uma pessoa normal se casar com uma pessoa cega? Com uma pessoa paralítica, com uma pessoa que tenha o seu corpo limitado em movimentos ou membros? A gente fica estupefato. São os casamentos sacrificiais, são os compromissos que estão sendo resgatados em algum instante da nossa existência. E é, pois, o sacrificial, em resumo, aquele em que um dos cônjuges se caracteriza pela elevação espiritual e o outro pela condição evolutiva deficitária. Essa deficiência, ela pode ser uma deficiência moral, intelectual, física. Não existe um padrão de deficiência. Existe um padrão de dificuldade. Seja nas relações, seja materiais, seja morais, ou seja, no processo evolutivo do ser. Então, este casamento, ele vai encontrar algumas situações e condições que vão, muitas vezes, balançar. E faz com que aquele que veio, que esse vanguardeiro compassivo, ele cresça muito mais. Dentro da renúncia que ele vai ter, dentro de toda uma situação. Tá? Ele cresça muito mais, cresça como um espírito em condição moral, em evolução espiritual. Invariavelmente vai dessa forma. Assim sendo, a mulher ou o homem que escolhe a companhia menos elevada que deve levar a cruz ao Calvário, como se diz geralmente, sem dúvida se comprometeu na espiritualidade a ser o Cirineu, o que ajuda, principalmente em um trabalho penoso, como Simão Cirineu, aquele que ajudou o Cristo, né, a carregar a cruz de todas as horas. Aquele Simão Cirineu, quando o Cristo estava subindo ao Gólgota, ele cai, e esse indivíduo, a soldadesca, se apresenta e faz com que ele ajude a Jesus. Esse espírito é o Cirineu, que vai auxiliar aquele que retorna para cumprir a sua jornada. Né? Ou a mulher ou o homem. E o recuo, no caso, seria a deserção ao compromisso assumido. Quando o Espírito diz, eu não quero, eu não vou fazer. Ou seja, sai fora. Então, ele renuncia, ele deserta desse compromisso. E vai responder por isso. Dentro dos casamentos, todos nós responderemos pelas nossas atitudes. Quando a gente fala de casamento, nós estamos falando de relações. E essas relações, também do matrimônio, elas envolvem as responsabilidades de compromisso. Então, se recuar desse compromisso, dificilmente a gente não vai se livrar disso, com certeza. Nós temos os casamentos afins, os afinizados. Esses são legais. Né? Ok, até aqui, pessoal? Acho que tá bom, né, Rafa? Ninguém ainda desmaiou, não, né? Eu tô achando o pessoal bem quieto, né? Ou estão arquitetando para ver como é que se pega depois, né? E tá um olhando para a cara do outro, vendo como é que tá. Olha aí. Né? Afins é o encontro de almas amigas com o objetivo de consolidar afetos. Que beleza! Né? Olha que beleza! Esse encontro de almas amigas com o objetivo de consolidar afetos, às vezes a gente vê... Eu tenho um casal que eu conheci há um tempo atrás, que é a Vilma e o Ademir. Viu quem é Vilma e quem é Ademir? Vilma e Ademir. Ademir é o cara que criou a Cacau Show, pai do Alexandre. Tive a oportunidade de conviver com eles há algum tempo. É um encontro, eles se encontraram, sabe? Passaram a direção dos negócios para o filho e foram fazer os objetivos deles.
Qual eram os objetivos? Ajudar as pessoas. Então a Vilma dava uma sugestão, o Ademir complementava. Tanto é que tiveram no Malidala. Esse encontro de almas amigas, ou seja, eles foram se ajudando porque lá atrás, quando eles se casaram, eram muito pobres. Vendiam chocolate no Fusquinha. E juntos eles foram galgando, foram crescendo, materialmente falando. Mas espiritualmente são duas almas afinizadas, com os mesmos compromissos. Né? No sentido superior, são os que reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. E até hoje você vê, esses dias mesmo, fizeram 50 anos casados, e estavam lá os dois parecendo dois namorados. Eu achei aquele tom, sabe? Hoje é tão difícil nós encontrarmos casais com 40, 50 anos de casados, espíritos afinizados que tiveram toda a trajetória da sua família, tiveram suas dificuldades, Mas nessa afinidade de compromissos, sabe? Nesse querer um complementar o outro, para ir fazer as coisas em conjunto, invariavelmente, né, estão sempre pensando com os mesmos propósitos, pensando as mesmas situações. Espíritos que, pelo matrimônio, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeições. Isso vem desde lá de trás. Tá? E esta afeição, ela pode ter começado a acontecer lá nos acidentais. E aí vem se estendendo pelos séculos, pelas encarnações, a chegar nos casamentos afins. Espíritos que vêm se reajustando, e vêm se gostando, e vêm se comprometendo, e vêm se auxiliando mutuamente. Nesse tipo de casamento não ocorrem separações em ambos, e ambos buscam juntos aprimorar o amor que já nutrem um pelo outro. Olha que beleza. Não tem separação. Eles vencem tudo. Já imaginou nos casamentos se nós transformarmos o nosso numa afinidade? Complicado. Talvez a gente não consiga agora mesmo. Tá? Porque ainda temos em nós, como espíritos, ainda temos o nosso egoísmo, temos as nossas vaidades. E nós não, enquanto nós tivermos o egoísmo e tivermos a vaidade, nós não vamos conseguir uma convivência afinizada dessa forma, principalmente no casamento. Tá? Então, espíritos altamente comprometidos, não se separam. Olha que fantástico, não se separam, né? Os transcendentes, finalizando, quais são os casamentos transcendentes? Muito raros. Tá? Nossa, eu trouxe aqui um exemplo de um deles, em que no casamento transcendente vem ou o homem, ou, como falamos de espíritos, claro, um reencarnado como homem, outro como mulher, ele vem para sustentar o outro. Eles vêm com uma missão, tá? Seja de formar uma família com espíritos também, uma outra hierarquia, e eles vêm para se sustentarem. Às vezes não têm filhos, mas eles vêm para se sustentarem, um suportar o outro. É o encontro de almas iluminadas com objetivos elevados para trabalharem juntas com fins altamente construtivos. Será que José e Maria não foi um casamento transcendente? Olha o objetivo dos dois. Deram a luz, deram a forma física a Jesus. Será que não é um casamento transcendente? É para nós pensarmos. Nós temos um aqui, eu trouxe como exemplo, né? Um Kardec, um Amélie Gabriel Boudet. Embora seu nome não seja citado na codificação, sua participação e apoio na vida de Kardec foram fundamentais para o cumprimento da missão. Então, Kardec dizia assim: Amélie, eu vou hoje numa reunião, vai terminar 3 horas da manhã, tudo bem, vai lá, faz o que você tem que fazer, pesquisa o que você tem. Será que se a gente chegar e falar assim para a mulher hoje, olha, ou a mulher falar com o marido, eu preciso fazer tal coisa, isso ou aquilo, aonde você vai? Com quem você vai? Por que vai? Por que não pode ser amanhã? Já perceberam? É diferente. Tá? Então, são espíritos que um entende o outro, são comprometidos com o objetivo. Tá? Para trabalhar junto, para construírem juntos
pela tarefa. E essa tarefa falava a respeito da missão de Paulo, né? Uma palestra de quinta-feira. A tarefa, a missão é responsabilidade, é compromisso. Esses são espíritos missionários que levam a vida toda para cumprir a missão. A missão não é só um momento. A missão é feita de renúncia, é feita de lágrimas. A missão, ela é feita de um conjunto de situações, feita de renúncia. Tá? Então, são espíritos que, neste compromisso, vêm juntos para um apoiar o outro, um segura o outro. Quando um está caindo, o outro vai lá e levanta, e assim sucessivamente. São os casamentos transcendentes. Transcendentes. Ou seja, na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio. E, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões diárias, em que se jungem psiquicamente uma a outra, sem a necessidade da permuta sexual mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Nesses casamentos transcendentes, o sexo é o que menos importa. O sexo é o que menos importa. É um complemento? Sim, mas é o que menos importa. Enquanto que nos ocidentais, por exemplo, em que campeia o erotismo, em que campeia o materialismo, invariavelmente são atraídos nos ocidentais, principalmente pela aparência, nos transcendentes, pouco importa. Tá? Não tem a necessidade dessa troca, dessa permuta sexual. Os objetivos são outros, o entendimento é outro da união dos dois. Invariavelmente é dessa forma. Né? Ainda, são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Olha a realização de Kardec, né? E Amélie Boudet. Olha a realização desses dois. Um segurando o outro. Um segurando o outro. Então, é para pensarmos. E deixaram como legado todo o trabalho da codificação. Quantas casas a gente vê que casais fundaram, deixaram lá um núcleo de luz, de amparo, um pronto-socorro de almas. Quantos casais não fizeram isso? E vieram com aquele objetivo, desenvolver aquele núcleo, desenvolver aquela casa, seja centro espírita, seja um orfanato, seja uma creche. Quantos espíritos comprometidos nisso não vieram para nos fazer, né? E ainda, eu trago para vocês aqui o que está através de Neil Lúcio, né? Que narrou que o Mestre Jesus na casa de Simão Pedro sentenciou. É extremamente interessante. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então, meus irmãos, se nós não tivermos nas nossas relações de casamento essa harmonia, se não aprendermos essa renúncia, essa tolerância, como é que nós vamos fazer o mundo melhor? Como é que nós vamos dar aos nossos filhos as experiências, os exemplos? E através das nossas atitudes, falam muito mais que mil palavras, esses exemplos. Porque se quisermos mudar o mundo, temos que começar a mudar dentro de casa. Se você quiser a cidade mais limpa, você tem que começar varrendo na frente da sua casa. Se você ficar esperando pelo poder público vir aqui limpar a sua rua, dificilmente você vai ter sucesso. Então, esta ação é nossa. Orientar os seus filhos nas relações de namoro, de respeito, passar a eles os valores de família, passar a eles o respeito pela outra pessoa. Não deixar cair, descambar nessa loucura que a juventude está vivendo. Se nós, dentro dos nossos casamentos, rever o que estamos fazendo, os nossos conceitos. Até onde você consegue
levar essa dificuldade que você está vivendo agora. Traga ele aqui, senta aqui, vamos conversar. Mas é conversar, não é discutir. É conversar, não é apontar defeitos. É tentar resolver dificuldades. Por que você age dessa forma? Qual é a sua dificuldade em fazer assim? E isso não é 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. Claro. E chega a um ponto em que não há nenhum tipo de acerto, em que o casal está partindo para os dias de fato, é melhor que se separem. Eu disse a vocês inicialmente que eu tive a experiência lá no Maria de Mandala. Certa feita, isso faz uns 10 anos, eu estava presidente da casa na época, e um casal, uma moça que frequentava a nossa casa, conheci um jovem, ia se casar, e em 6 meses ela conheceu e resolveram se casar. E ela veio até mim, eu estava presidente na ocasião, e disse: o senhor Vicente, por que a doutrina espírita não faz casamento? E eu expliquei para ela todo o processo da ritualística, expliquei para ela qual é o objetivo do casamento, né? Quais são os compromissos que nós temos, a forma como nós fazemos. E ela então falou assim: eu gostaria de me casar no mandala. Não, dificilmente você vai se casar no mandala. Mas o que nós podemos fazer é o seguinte: no dia que você se casar no cartório, vem à casa. Isso foi no sábado. E assim foi feito. Mas antes disso, eu conversei com ela sobre o jovem, quanto tempo se conheciam, por que queriam se casar, enfim. Fiquei conversando com ela, me recordo, umas 2 horas e meia naquela ocasião. E disse para ela: olha, você conhece o suficiente, é isso que você quer, para que vocês não se machuquem, coisa nesse sentido. Não, é isso mesmo, enfim. Aquela coisa toda. É um casamento acidental. E aí, no dia, então, se casaram no cartório pela manhã, como foi à noite, no sábado, foram até o Magdala, e ali nós fizemos uma prece. Sentado lá nas cadeirinhas deles, ninguém veio à frente, nada, eu só fiz alusão ao casal, fizemos uma prece, para que os benfeitores espirituais abençoassem esse encontro. Somente isso, mais nada. Para minha surpresa, eles desapareceram de Magdala, ela nunca mais foi. Para minha surpresa, uns 5, 6 meses depois, eu já encontrei: e aí, como que vai o casamento? Não deu certo, nós nos separamos. Percebeu? Um casamento acidental. Então, são as experiências que nós vamos trazendo para nós, meus amigos, dentro das relações. E casamento está fundamentado, eu costumo dizer, em dar-se. Dar-se. Simples assim. Dê de Deus. Se você não tiver na sua relação, no seu lar, Deus, dificilmente vai ter sucesso todo empreitado. A educação dos filhos, dificilmente vai ter sucesso, respeito, confiança. E amor. Se tiver Deus, se tiver amor, dificilmente esse casamento também vai suportar. Se não tiver esse amor, sabe, essa consciência do encontro, dos compromissos, dificilmente. Erre e renúncia. Se não houver renúncia nas relações, se não houver um passo atrás, por ser feliz ou ter razão, se não houver essa renúncia, o relacionamento dificilmente também vai dar certo. É necessário que um renuncie, que um dê um passo atrás, e senão não acontece. R é S de sinceridade, de segurança. Né? Se não há sinceridade, se não há segurança, dificilmente, se você não confia no seu parceiro, se você não sente ele sincero, dificilmente. E no final, de entrega. De entrega. Se você não se entregar ao seu parceiro, ao seu sócio, dificilmente você vai ter
um diálogo tranquilo, sem nada pessoal. Difícil. Dar-se. Esse é o segredo do casamento. Deus. Amor. Renúncia. Segurança, sinceridade e entrega. Se não houver, meus irmãos, dificilmente esses casamentos que nós vimos aqui, nós vamos encontrar, nós vamos conseguir entendê-los. Porque nos compromissos espirituais, a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Se a gente não aprender a viver em paz entre as quatro paredes, dificilmente nós teremos a harmonia das nações. Perfeito? E nós vamos ter, então, aqui os livros que a gente pegou para fazermos esse trabalho. E vamos ter, no dia 13, ou seja, sábado que vem, as relações familiares. Vamos entender um pouco mais as dificuldades que temos com os nossos filhos, até com a sogra também. Beleza? Por hoje é só. Obrigado por estarmos juntos. E se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Ninguém? Todo mundo quer? Hein, Rafa? O pessoal dormiu, né? Não, estão nos comentários ali, né? A Michele comentou bastante. O Fábio, né? Também agradecendo. Eu queria só, talvez, quando falam de casal transcendente, eu me lembrei de um filme. Ele não é um filme, ele tem conceitos espíritas, mas não é um filme espírita. Chama A Viagem. A tradução em inglês é Cloud Atlas. É um filme que eu gosto bastante e ele é um filme que ele passa em 6 eras diferentes. Então, desde a época 1400, e aí eles ficam mostrando esses casais que sempre vêm vindo juntos. Eles sempre vêm vindo juntos e eles vivem se encontrando e fazendo revoluções. Então, ora uma, inclusive, mudando de sexo ao longo das encarnações, assim. Então, é um filme... Com certeza o roteirista deve ter feito isso baseado nas reencarnações, né? Sim, tem até a questão do obsessor também está presente lá, né? E assim, ele vai passando as décadas, inclusive, em uma das encarnações, eles já não estão mais na Terra, eles já estão até em um outro planeta, né? Porque a Terra chegou a um ponto que não dava para habitar mais. Aí eles precisaram sair. Então, é um filme longo, 3 horas, mas é um filme que eu gosto muito e reflete muito isso. Eles sempre se encontravam, e em cada era que se encontravam, eles causavam, não vou dizer causavam, né, mas eles traziam uma revolução muito grande. Então, eles se casaram na época da luta pela escravidão nos Estados Unidos, eles estavam juntos no futuro, Em algum momento sempre assim, revolucionário, alavancando alguma coisa para o bem da humanidade, assim, sempre se encontrando. E é um filme que veio muito à mente quando você estava falando. Eu vou escrever o nome do filme aqui, chama A Viagem. Em inglês chama Cloud Atlas. É um filme que eu gosto bastante. Lembrando, pessoal, né? Que sábado que vem nós vamos fazer a nossa palestra aqui, né? Sim, só se organizar e ver uma pessoa para pressa, alguém para leitura. Nossa palestra aqui no sábado, convide o povo. O que vocês acham, pessoal? Faz um joinha aí, assim, ó. Olha lá. Aí, beleza. Vamos fazer por aqui. Vamos nos encontrar. Faz tanta gente, né? Dona Terezinha. Fazer revela, Dona Terezinha. Seu Vicente, que palestra que é? Palestra normal. Como se estivéssemos no Maria de Magdala. Né? Ah, entendi. Aí, eu não sei se vai ser eu, se vai ser o Rafa, se vai ser o Leone, não sei quem vai ser. Nós vamos decidir nessa semana, né, Rafa? Eu nunca fiz palestra, já querem me colocar nessa, já? Você vai estar distante, ninguém vai ter a oportunidade de tirar tomate com você, pelo menos você está seguro. Não, estou muito envergonhado.
Tá certo, pessoal? Olha, muito obrigado. Tá? Foi muito bom nós nos encontrarmos aqui de novo. Vamos ver qual é o nosso tipo de casamento. Vamos pensar nisso. Vamos dar uma avaliada legal e ver o que a gente pode melhorar na nossa vida. Tá bom? Obrigado e um bom final de semana para vocês. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Boa semana. Boa noite.